Caro telespectador, caro internauta, muito obrigada por me receber na sua casa. Cláudia de Bulhões, com o programa Gente da Gente, na sua TV Assembleia. Gente, eu estou maravilhada com a receptividade que eu tive. Obrigada, Marcos Damascena, da Staff, a toda a equipe da Staff. Obrigada ao meu câmera Gerson, ao Paulo. Não tenho como agradecer mais, porque... E eu esquecendo a minha querida Gorete, que tantas dicas me deu. Gente, essa é uma maravilha, nós chegarmos em um local e sermos tão bem recebida. Muito obrigada a toda a equipe da Staff, a toda a equipe de jornalismo da TV Assembleia. Continuando o nosso programa, eu estou aqui com uma pessoa para ser entrevistada, porque eu não entrevisto, vocês já me conhecem, para papearmos, como eu digo. O nome dele, Carlos Roberto Peixoto Lima. Vocês conhecem? Carlos Roberto Peixoto Lima, aqui no programa Gente da Gente com Cláudia de Bulhões. Que pessoa estranha é essa? Carlos Roberto é o Carlito. Carlito Lima, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com você. É uma conversa informal. Muito obrigada por estar aqui no programa Gente da Gente. Cláudia, para mim é uma honra abrir aqui o programa com você e quero parabenizar a TV Assembleia por estar agora com Cláudia de Bulhões, que você é uma pessoa admirável. Eu sempre admirei você como mulher batalhadora, mulher da cultura, mulher inteligente, uma das alagoanas do século XX e XXI também, né? Muito obrigada, Carlito. É uma honra ouvir isso de Carlito Lima. Agora, Carlito, você tem uma coisa assim maravilhosa. Você é uma pessoa que hoje eu estou entrevistando, que nós representamos a terceira idade atuante e militante, certo? Eu no meu alto dos meus 70 anos e você com seus 76 anos. Você, caro idoso, não precisa, até que rimou caridoso, né? Caro idoso. Não precisa ficar na sua cadeira de balanço lamentando, tem tantas coisas boas para serem feitas, inclusive assistir o programa Gente da Gente. Carlito, uma pergunta que eu faço assim, existe diferença entre o Carlito Lima e o Carlos Roberto Peixoto Lima? Olha, existe uma diferença imensa, porque o Carlos Roberto Peixoto Lima, ninguém conhece. O Carlito Lima é o homem do povo, é o homem que eu sempre fui em todas as rodas, as mais altas e as mais baixas, aqui em Maceió e em todos os lugares que eu vivi no Brasil, que eu saí de casa com 15 anos de idade, fui para a escola militar, morei em Fortaleza, morei no Rio de Janeiro, morei em Recife, morei no Amazonas, morei em São Paulo, morei nesses lugares todos, e onde eu vou é o Carlito, não é o Carlos Roberto. O Carlos Roberto é somente na conta de luz, na conta de água, na conta é quando chegam as correspondências lá em casa me cobrando. Essa que é a diferença. E se você reivindicar que não é você, como é que fica? É capaz de é o mesmo CPF? É o mesmo CPF. Ah, então não tem jeito. É o mesmo CPF. Mas às vezes eu tenho até problema. Assim que eu cheguei, por exemplo, Marechal Deodoro como secretário lá, eu tive que viajar para Brasília para ir para o Ministério da Cultura. Falando em Ministério da Cultura, parece que vão acabar o Ministério da Cultura. Né? Oh. É uma coisa horrível, né? Bom, aí quando eu chego no aeroporto, o cidadão me dá passagem lá. Quando eu chego no aeroporto, tá meu nome, Carlito Lima. Olha aí, eu não embarquei, não deixaram eu embarcar. Não embarquei. Falei com o cara da Infraero, era meu amigo, mas ele não pudemos abrir mão de maneira nenhuma. Outra identidade, não é, Carlito? Aliás, eu embarquei porque eu comprei outra passagem. Comprei uma passagem e embarquei, como o Carlos Roberto.
o Carlito não embarcou. Aí foi o Carlos Roberto. Gente, é cada coisa interessante, porque quando nós temos... É a mesma coisa. O meu nome, Carlito, é Cláudia Maria Carvalho de Bulhões. Se eu falar esse nome todo, eu acho que não me conhecem. Agora, se eu falo Cláudia de Bulhões, eu acho que as pessoas já têm mais uma referência, pelo menos aqui no estado de Alagoas. Carlito, você tem uma personalidade assim que eu acho ímpar. Aí eu pergunto, quem é o Carlito Lima? Essa pergunta é difícil, né? Quem é o Carlito Lima? Quem é o homem Carlito Lima? O Carlito Lima é um jovem que está fazendo 76 anos, com um corpo de 76, mas ainda com a cabeça boa, querendo trabalhar, querendo produzir. Todo dia minha cabeça é uma usina, porque eu faço as coisas, gosto de escrever. E também, no dia a dia, gosto de ir para a festa, só que hoje o corpo já não aguenta tantas coisas que eu fazia como jovem. Mas a cabeça continua a mesma. E quem é o Carlos Roberto Peixoto Lima? Ou você matou ele? Olha, o Carlos Roberto Peixoto Lima, ele é uma sombra. Sempre foi uma sombra minha. Desde criança foi uma sombra. Meu nome é Carlos Roberto, que minha mãe escolheu, mas eu tinha uma tia que me achava muito palhaço quando eu tinha 1, 2 anos de idade. A tia Marinita disse, ó, você parece o Carlitos do cinema. Certo. E ficou, o Carlinhos, estavam querendo me chamar de Carlito. Aí pegou o Carlito, hoje todo mundo me conhece como Carlito. Até na escola militar, que é difícil na escola militar, o pessoal chama Você Lima. Era Lima, não era? Era Lima, Capitão Lima depois e tal, mas o pessoal ainda me chama de Carlito. Que coisa interessante. Agora, eu percebo, você como escritor e membro de várias academias de letras de Alagoas, eu percebo que você tem livros que diferem, como sendo uns livros escritos pelo Carlito, ou estou errada, diga, e outros escritos pelo Carlos Roberto. Porque tem um livro que foi muito polêmico e você foi até assim, quase preso, né? Que é Confissões de um Capitão. Confissões de um Capitão. Quem escreveu este livro? Olha, quem escreveu tudo foi o Carlito, foi, essa né? que é verdade. O Carlos Roberto é uma sombra do Carlito. Acontece o seguinte, naquela altura eu fui a favor do golpe militar de 64, Cláudia, eu digo isso abertamente, porque naquela época tem o Exército Nacional também, o Exército Brasileiro, se você olhar a história, desde o tempo da República, a própria República foi um golpe que o Exército deu no imperador, deu um golpe que proclamou a República e logo depois se candidatou a presidente o Marechal. E os outros também, em 22, 23, em 35, em 30, em 55, o Exército, ele dava o golpe, mas logo depois ele entregava o poder no civil. Mas só que em 64 nos passavam que aquele golpe era para garantir a eleição de 1965. E o golpe foi dado pelos generais. Nós não tínhamos poder de conversa e de coisa nenhuma, só fazíamos obedecer. Eu achava que estava certo, mas logo depois que no meu quartel, onde eu servia lá em Recife, na 2ª Companhia de Guarda, que era tropa de elite do 4º Exército, ficou preso lá a elite intelectual do Nordeste. Ficou preso o Miguel Arraes, que era o governador, o Pelope da Silveira, que era o prefeito, ficou preso o Paulo Freire, ficou preso o Julião, o Gregório Bezerra, e os intelectuais todos de Recife ficaram presos. Eu, quando estava de serviço, eu gostava de conversar com eles. Eu gostava de conversar. Uma prisão, eram 2 xadrezes, era o X1 e o X2. E principalmente dia de domingo, eu ia lá, conversava. Eu digo, no final, comecei a me perguntar. A entender, né, Carlito? A entender. Eu digo, vem cá, quem é o bandido, quem é o mocinho dessa história? Então, por conta até, não foi nem de ideologia, eu comecei a fazer a vida dos presos quando eu podia melhor. Eu me encontrava com as famílias do preso,
pegava leite e levava para eles, se eles queriam. Ele toda quarta-feira à tarde tinha a visita da família do preso. Eu, na segunda-feira, eu me encontrava, tinha um bar chamado Torre de Londres, perto desse quartel. Eu me encontrava com o pessoal da família e já mandava e dizia, um preso dizia, olha, diga a minha mulher que eu quero, eu escrevia tudo. Olha, ele quer mais leite, ele quer doce, ele está precisando de toalha e tal. Mas, Carlito, você chegou a ser chamado para fazer algum depoimento sobre a sua atuação pelo Exército, pelas forças militares? Fui chamado, mas por escrito. Aí eu escrevi. Certo. Vou escrever, porque isso aqui ainda foi em 64, 65. Em 65 apareceu um novo preso lá, que veio do 14RI, e quando eu olhei a filha do novo preso político, era uma menina bonitinha, seus 17 anos, eu também bonito, 22, 23 anos, e eu comecei a namorar com ela. Repara que loucura. Loucura! Os colegas meus dizia, rapaz, você está mamando de onça, namorando a filha de um preso político e tal. Eu, com 3 meses de namoro, o general, comandante do 4º Exército, Aurélio de Lira Tavares, me chamou e eu fui lá no 4º Exército, me apresentei para ele, eu já sabia o que era. Ele perguntou, Lima, você está namorando a filha de um preso político, tenente do meu exército, namorando a filha de um preso político? Eu digo, estou, sim, senhor. O que é que eu ia dizer? Ele disse, eu não admito que um tenente do meu verde oliva namore a filha de um preso político. Acabe esse namoro, tenente. E ele, vermelho, o cara era o comandante do 4º Exército, a mais alta autoridade toda. Depois ele foi até general do Triunvirato, né? Então, eu cheguei para ele, naquele tempo eu tinha um pouco de coragem, hoje não, hoje eu sou Imagina se hoje você não tem. Aí eu disse para ele, Cláudia, o senhor não tem nada a ver com minha vida particular. Ele, o quê? Saia daqui, saia daqui. Eu fui embora. Ô, Carlito, tem um detalhe. Deixa eu contar para você, que a história não terminou não. 2 dias depois, cantou minha transferência do Recife para a fronteira da Venezuela e da Guiana. Eu fiquei ali lá pertinho. 2 anos entre os índios, só porque eu namorei a filha do preso. Castigo. Um castigo danado. Agora é interessante a gente, quando eu vejo essa meninada, hoje em dia, falar sobre o golpe, que isso, que aquilo outro, não sabem nada do que foi, apenas são zuzuzu de ouvido, por outros que também não souberam, e por literaturas que muitas vezes não são fidedignas. Mas não é por aí que eu quero caminhar. Eu só quero dizer que tem pessoas ainda que sabem como é que foi este golpe ou esta revolução e que participou disso de um lado ou do outro. Então, para falar diante dessas pessoas, vocês, meninada, têm que realmente se instruírem bastante e não serem tendenciosos, porque a pior coisa é ser tendencioso sem conhecer a história. Ah, mas não há dúvida nenhuma, tem que conhecer a história. Eu mesmo fui convidado para ir na Comissão da Verdade, eu fui para a Comissão da Verdade, não, eu vou lá dizer o que realmente eu vi e tal, e me perguntaram, no seu quartel havia tortura? Eu digo, não, eu nunca vi uma tortura, nos 17 anos que eu passei no Exército, eu nunca vi uma tortura. Aí perguntam, mas houve, não houve? Eu digo, bom, deve ter havido em outro quartel, no DOI-CODE e tal. Mas você não viu, mas não eu sabe. Mesmo não vi. Deve ter havido. Aí no outro dia saiu no jornal bem assim, Capitão Carlito Lima depõe na Comissão da Verdade e admite que houve tortura. Não foi, trocaram. Foi uma notícia meio tendenciosa. É verdade. É isso mesmo. Nós vamos fazer um breve intervalo, porque eu vou pedir, meu caro telespectador, meu caro internauta, eu vou pedir em nome de Deus para diminuírem este ar refrigerado, porque eu estou congelando, já não tenho mais como me agasalhar. Até daqui a pouco.